Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ego Coleto, eu sou psicólogo e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o TDAH, mas eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero falar pra vocês como que o TDAH ele tem sido um reflexo da nossa sociedade, mostrando vários problemas dela que envolvem esse transtorno, que tem sido feito de maneira muito errada, muito equivocada e muito disseminada. Por isso eu quero trazer uma reflexão sobre esse transtorno pra vocês e explicar como que isso tem se tornado um problema nos dias de hoje e como isso reflete também a nossa sociedade e os rumos que as coisas têm levado. Então, bora pro vídeo. Bom, eu não vou começar te explicando o que é o TDAH, começar te explicando o que é esse transtorno. Na verdade, eu quero começar a falar sobre uma parte mais social da coisa. As pessoas, elas focam muito no diagnóstico e pouco no que está à volta disso. Onde esse transtorno, onde esse diagnóstico se encaixa dentro de um contexto social, dentro de um contexto muito mais complexo do que simplesmente o que está escrito no laudo. Primeiro, eu preciso te explicar uma coisa básica, que é que todos os transtornos mentais, eles possuem uma característica biopsicossocial. E o que isso significa? Primeiro, todos eles têm uma carga biológica. Alguma questão biológica faz parte daquele transtorno. Alguns mais do que outros, mas sempre tem uma carga biológica porque existe uma certa disfunção dos neurotransmissores enquanto a pessoa ela tá vivenciando aquele transtorno. Além da parte biológica, existe também a parte psicológica, que é as crenças da pessoa, como ela lida com isso, o que ela aprende de certo e de errado. Apesar disso também entrar um pouco na parte social, só que a criação aqui entra muito em como a pessoa se constrói, do que é importante para ela, em como ela vê o mundo, mas também como que é a personalidade dela, como são as funções dela, tipo memória, atenção, aprendizagem, como ela lida com os impulsos dela, como ela lida com frustração, como ela lida com todas essas coisas, quais são os pensamentos que passam pela cabeça dela. Essa é a parte psicológica, ela é muito importante também, principalmente na manutenção de qualquer tipo de adoecimento, como por exemplo o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E por fim, nós temos aquilo que, na minha opinião, é o que mais afeta o ser humano, que é a parte social. A parte social é o ambiente que a pessoa está inserida, são os preconceitos que a pessoa sofre, é a falta de dinheiro, é o acesso à educação de qualidade ou não, é acesso à saúde, acesso a saneamento básico, acesso à higiene, é se a pessoa sofreu algum tipo de abuso, é se a pessoa tem algum trauma, se ela passou por algum tipo de acidente, alguma coisa assim. Então a parte social é literalmente tudo que é colocado na cabeça dessa pessoa de fora. E a predisposição disso em transtornos mentais ela é muito grande. Só que geralmente a gente vê o TDAH tratado como uma questão muito biológica, e realmente existe um motivo para isso, existe uma carga biológica muito grande. O TDAH é o que nós chamamos de transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que a pessoa já nasce com o adoecimento, ela já nasce com aquele transtorno. E existem sim algumas características, principalmente relacionadas aos neurotransmissores, e um que você provavelmente já escutou muito falar, que realmente afetam muito esse transtorno, afetam muito o funcionamento dessa pessoa. Só que aqui é um ponto que é importante eu te falar também, sobre a dopamina. Primeiro, nenhum adoecimento acontece exclusivamente por conta de um neurotransmissor. Na verdade, nenhum neurotransmissor ele trabalha sozinho, é sempre uma rede de vários neurotransmissores que em conjunto geram determinadas coisas na vida da pessoa. Então falar só sobre a dopamina já tá errado por aí, porque não é nem só ela que trabalha nesse ponto. A questão é que ela ficou a mais famosa e a mais fácil de vender também, mesmo que realmente ela seja influente no TDAH. E não me entenda errado, eu não tô querendo reduzir um dos fatores importantes deste transtorno. Realmente a questão da dopamina, ela não é mentira, aquilo existe mesmo. Só que ela não é necessariamente o ponto que mais afeta a pessoa e também não é o ponto onde você vai conseguir mudar alguma coisa na sua vida. Jejum de dopamina não existe, você nem sequer sabe quando o seu neurotransmissor ele tá sendo liberado ou não. Ok que você sente determinadas coisas, mas não tem como você ter controle nessa liberação, não tem como você ter controle justamente nesse aspecto. Então, jejum de dopamina é uma coisa que você tem que quebrar da sua cabeça, porque isso não existe. Talvez o que você chame de jejum de dopamina, na verdade, seja ter bons hábitos. Aí, beleza, aí é uma outra situação. Só que isso envolve muito mais coisa e esse termo também não faria nenhum sentido nessa situação. A pessoa fala que ela vai fazer o jejum de dopamina, mas ela começa mexendo menos no celular, ela começa a fazer atividades físicas, melhorar o sono, melhorar a alimentação. Isso não tem nada a ver com jejum de dopamina. Talvez seja o nome que você esteja dando para ter bons hábitos. Mas eu acho justo a gente saber do que a gente tá falando também, para não ficar falando besteira por aí. E esse também é um ponto importante que eu tenho que trazer para vocês. É justamente ficar utilizando de termos psicopatológicos para falar sobre coisas simples da vida. De uma maneira muito resumida, um transtorno mental é quando uma característica
característica começa a gerar muito prejuízo e sofrimento na vida da pessoa. Só que essas características, elas podem ser normais. Por exemplo, a depressão. A principal característica da depressão é justamente a perda pelo interesse das coisas. E quando a pessoa passa a perder o prazer em fazer coisas que ela gostava. Só que ao longo da vida, a gente vai perder interesse em diversas coisas. Às vezes você parou de gostar de uma coisa porque você cresceu, você amadureceu. Isso é diferente de ter um transtorno mental. O transtorno mental é quando a pessoa começa a realmente ter muito sofrimento e muito prejuízo em perder a vontade de fazer as principais coisas da vida. Então começa a pessoa perdendo a vontade de fazer um hobby e termina a pessoa perdendo a vontade de simplesmente viver ou de sair da cama, de ver a luz do sol, de sair do quarto, de interagir com outras pessoas. Então percebe que um transtorno mental ela é uma questão muito grave de uma coisa que na verdade é normal do ser humano. Ansiedade é outro exemplo disso. Ansiedade todo mundo tem, é um sentimento e uma emoção extremamente comum e importante pra gente. Agora, quando a pessoa começa a sofrer por conta disso e ter ansiedade em diversas circunstâncias que ela não deveria estar tendo aquilo, aí começa a ser um problema, aí começa a ser um prejuízo e aí a gente começa a pensar na possibilidade de um transtorno mental. E a principal coisa do TDAH é justamente a falta de atenção. Existem outros critérios, existem outras coisas do diagnóstico, mas essa é a principal coisa que as pessoas pensam quando falam que tem TDAH. Que elas não conseguem terminar projetos, que elas não conseguem começar as coisas, que elas pegam muitas coisas para fazer, não conseguem terminar nada, que elas perdem a atenção em muitos momentos, que elas não conseguem ligar os pensamentos, organizar as coisas. E realmente uma pessoa que tem o TDAH passa por tudo isso, só que passa por tudo isso de uma maneira extremamente prejudicial e sofrendo muito com isso, porque o TDAH é um transtorno que ele é considerado grave. Então a pessoa ela tem que ter prejuízo em várias áreas da vida dela. Nas relações interpessoais, na relação consigo mesma, a maneira com que ela se vê, no trabalho, na escola. E a escola é muito importante porque, como eu disse, o TDAH, a pessoa nasce com ela e é justamente na escola que ela começa a ter as primeiras experiências, é quando ela começa a aprender a se comportar ali com outras pessoas. Então, com certeza, a criança que não sabe lidar com isso, ela vai ter prejuízo e vai sofrer nesse quesito. Por isso que a infância é um momento também muito importante desse diagnóstico. E como eu tava falando, a gente tem esse problema de ficar trazendo sobre termos de psicopatologia para o mundo cotidiano. É claro, isso tem ficado muito mais famoso e muito mais fácil de identificar porque hoje em dia as pessoas têm mais acesso a psicólogos, a psiquiatras, não só realmente fazendo a terapia ou fazendo ali a consulta, mas também nas redes sociais ou vendo em notícias. Só que a gente começa a criar um problema, porque é óbvio, ninguém é obrigado a saber de tudo. E ninguém é obrigado a saber sobre psicologia, claro que não. E justamente por não saber sobre essas coisas, as pessoas elas começam a disseminar termos relacionados a características que não condizem com eles. Então eu vejo muita gente, por exemplo, falar sobre hiperfoco em uma atividade que gosta muito. Então eu tive hiperfoco em jogar videogame, eu tive hiperfoco em dormir, eu tive hiperfoco em comer. Quando na verdade esse hiperfoco é justamente um aspecto também na vida da pessoa que traz esse prejuízo pra ela. Então o que ela começa a entender como simplesmente o interesse que ela tem na vida dela, ela gosta de jogar videogame, ela gosta de dormir, ela gosta de comer, ela começa a colocar como se aquilo fosse de fato um sintoma. Eu tenho hiperfoco porque eu gosto muito, porque eu presto muita atenção nisso, é a única coisa que eu consigo prestar atenção. É claro, a pessoa ela tem hábitos péssimos, ela não gosta do trabalho dela, não gosta das pessoas que estão relacionadas ao trabalho dela, não gosta desse dia a dia dela. E o único momento que ela tem ali de descanso, até de felicidade, é enquanto ela tá no videogame. Então é óbvio que você vai gostar muito do seu videogame. Só que isso não significa hiperfoco. Isso significa que você tá com um problema no trabalho. São coisas diferentes que a gente acaba atribuindo aos mesmos termos, mas que tá completamente errado. E a gente dissemina isso, fazendo com que outras pessoas que também não conhecem acabem entrando em contato com esse tipo de conteúdo, ou com esse tipo de termo ou perspectiva de uma maneira errada. Quantas pessoas você já não viu falar, porque meu namorado era narcisista, porque meu pai era narcisista? Sinceramente, um psicólogo falando, provavelmente você nunca conheceu um ser humano narcisista. Você nem sabe o que realmente é isso. Mas você fala como se as pessoas que te magoaram fossem todo esse monstro e tivessem essa condição. Tudo que você vai fazer na sua vida demanda tempo, esforço, falhas, motivação, disciplina, outras várias coisas. Depende muito de você e existe um processo que essas coisas acontecem. Então tudo que você quer ficar bom na vida, você vai ter que passar por isso. Seja no seu trabalho, mesmo que você não queira ficar bom no seu trabalho, mas para você não ser demitido, você tem que aprender a fazer aquilo.
Então você vai passar por esse processo, seja na escola, às vezes você odeia determinada matéria, mas para passar num vestibular você tem que estudar isso. Ou seja, com qualquer outra coisa da sua vida, até coisas que você gosta bastante. Mas é justamente esse processo que faz com que você consiga aprender melhor e consiga ficar melhor naquilo que você tá tentando. Só que aí a gente entra num grande problema na nossa sociedade que tem se agravado cada vez mais, e na minha opinião é também por conta de redes sociais, que é justamente o imediatismo e a intolerância à frustração. Muitas coisas na nossa vida têm ficado cada vez mais rápidas. Um exemplo disso são as redes sociais, em que antes a gente via vídeos grandes, vídeos de 15, 20 minutos, agora é simplesmente ficar rolando muito Reel, muito TikTok pra baixo, até você perceber que passou muito tempo da sua vida. Inclusive no Instagram você consegue até colocar os vídeos em 2x agora. Então o que já era rápido tá tendendo a ficar mais rápido ainda. Comecei a produzir conteúdo aqui pra internet. Na hora que eu tava pesquisando sobre isso, eu entrei em contato com a informação de que retenção dos vídeos é quando você pega as pessoas nos 3 primeiros segundos. 3 primeiros segundos, a depender do tema, não é o suficiente pra você apresentar esse tema. Você tem que falar corrido pra que a pessoa consiga prender a atenção dela. Porque a atenção dela tá muito difusa, tá muito perdida. E os vídeos também, existe um monte de estímulos. Hoje em dia tá tendo vídeo até que são 3 coisas diferentes. Então existem muitos estímulos. Você vê gente que vai gravar vídeo, coloca ferramenta na geladeira, coloca objeto perdido ali do lado, para que existam estímulos para prender essa pessoa. Então cada vez mais a gente tá ficando imediatista, as coisas estão ficando muito mais rápidas. Nesse momento, sim, os neurotransmissores que estão relacionados ao prazer e às regiões dopaminérgicas, eles realmente estão trabalhando muito nesses momentos. E esse imediatismo faz com que a gente não consiga concluir várias coisas da nossa vida. Então, as pessoas, elas não querem passar por um processo completo. As pessoas não querem, por exemplo, passar pelo processo de aprender um instrumento novo, porque ela já se frustra nos primeiros dias achando que vai conseguir sair tocando as músicas preferidas dela, e não é assim que funciona. Aí ela se frustra e não faz aquilo mais. Justamente porque a perspectiva dela tá muito imediatista. Um exemplo disso são os remédios psiquiátricos. Tem muita gente que não tem necessidade nenhuma de tomar remédio psiquiátrico, e só a psicoterapia já seria o suficiente para aquela pessoa voltar à normalidade. Só que é muito mais fácil você simplesmente tomar um comprimidinho ali e ficar tranquilo do que realmente passar por um processo de psicoterapia, onde você vai ter que mudar, onde você vai ter que entrar em contato com o desconforto, onde você vai ter que entrar com as suas questões mesmo e aprender alguma coisa. As pessoas, elas não querem aprender essa coisa, elas só querem simplesmente um resultado. Elas querem os meios mais fáceis. Porque a pessoa, ela não quer passar pelo processo da escola, da faculdade, vestibulares, e aí realmente, depois da faculdade, mercado de trabalho, e todo esse momento. Não, a pessoa quer uma coisa fácil, ela quer estourar. E aí a gente entra num ponto, e o que eu vou falar agora não tá muito relacionado à ciência, eu não vi isso em algum lugar, é uma coisa que eu tenho como perspectiva, que é o fato das pessoas estarem mais intolerantes com essa frustração, o fato das pessoas estarem mais imediatistas e não conseguirem concluir processos complexos que são necessários na nossa vida, as pessoas, elas estão ficando cada vez mais burras. E não burra de condicionamento, não burra de capacidade, de como se a pessoa tivesse um QI muito baixo, uma capacidade de não aprender as coisas. É um burro por escolha. A pessoa decide se tornar ignorante, ela decide ir pelos caminhos mais fáceis, ela quer os jeitinhos. Ela quer o imediatismo, porque foi isso que ela foi acostumada a fazer. Tudo do ambiente dela e da sociedade tem levado ela para esse lugar. Mas afinal, aonde que entra o TDAH nisso? Entra justamente como uma muleta biológica. Veja bem, o TDAH é um transtorno que se caracteriza pela dificuldade de manter a atenção em algumas coisas. Sejam em tarefas importantes, então é uma pessoa que tem dificuldade de manter a atenção em conversas. É o tipo de pessoa que não segue instruções, que não termina as coisas que começa, que não termina os trabalhos, que se desorganiza muito. Esse transtorno é um transtorno que está muito relacionado a também um desempenho que é constantemente cobrado socialmente. Então você precisa desempenhar muito, você precisa fazer muito, você precisa ter resultados, e você precisa ter isso logo. Então é colocado como se você tivesse que desempenhar muito, fazer muito, ter resultados logo, resultados imediatos, coisas fáceis, coisas diretas. Só que primeiro, as pessoas que conseguem esses resultados são exceção. E a maioria das pessoas não vai conseguir, vai se frustrar e não vai se dar bem na vida. Então a pessoa, ela não desenvolve a capacidade dela, ela não desenvolve a inteligência, o conhecimento, ela não desenvolve essa tolerância à frustração, a perspectiva de que as coisas, elas não são imediatas e que a gente tem que pensar a longo prazo. Socialmente é muito colocado na nossa cabeça que a gente tem que ter esse grande desempenho o mais rápido possível. Só que não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, e não é todo mundo também que está disposto a passar pelo processo. Só que se eu não consigo fazer essas coisas porque eu não tenho ambição, porque eu não
eu não tenho focos, eu não tenho objetivos, eu não tenho contato com os meus valores, se eu não consigo fazer isso porque eu tenho maus hábitos, porque eu uso drogas, porque eu não durmo direito, porque eu não me alimento direito, porque eu não faço exercícios físicos. E não somente é isso, se eu não consigo lidar com as minhas crenças, se eu não tenho autoconhecimento, se eu não consigo lidar comigo mesmo, se eu não consigo lidar com as minhas relações, justamente pela pessoa que eu sou, se torna muito difícil alcançar esses resultados que tanto é cobrado da gente. Só que, como eu disse, o imediatismo ele tem reinado na nossa sociedade. Então é muito mais fácil simplesmente falar que eu tenho um distúrbio neurológico, algo que eu nasci com aquilo e que eu não tenho capacidade de manter a atenção nas coisas e de fazer as tarefas, do que realmente entrar em contato com as mudanças, com aquilo que não tem dado certo, com o desconforto. É justamente essa fuga de entrar em contato com aquilo que está nos fazendo mal, com as nossas crenças, que geram essa muleta. Essa muleta quer falar que tem um transtorno psicológico porque não tem capacidade e condição de fazer as coisas. Você percebe como é uma bola de neve, como as coisas elas vão se construindo e como isso vai gerando um resultado extremamente grande? Porque essas pessoas elas não têm contato com isso, elas não perpetuam isso, se elas não ensinam isso para as outras pessoas, cada vez mais a gente realmente vai ficando burro. Então esses caminhos que a sociedade, que as pessoas elas têm buscado, têm ficado cada vez mais distorcidos e levado a gente para um lado mais negativo da coisa. Portanto, é muito importante que eu te fale. Nenhum teste da internet vai te ajudar a saber se você realmente tem TDAH ou não. Não é o suficiente. Um psicólogo, quando ele vai fazer uma avaliação neuropsicológica, às vezes pode levar 7, 8, 10, 15 sessões. Então, se um psicólogo que é um profissional treinado para aquilo, leva algumas sessões para poder te dar um laudo, quem dirá um site de 5, 10, 50, 500 perguntas, que também não existe, convenhamos. Além disso, existem muitos psiquiatras que querem passar o diagnóstico o mais rápido possível. Ok, existe a fundamentação deles, esse é um trabalho deles, e o meu ponto aqui não é falar sobre essa briga de psicólogo ou psiquiatra. Cada um faz seu trabalho de uma maneira, mas entenda que transtornos mentais é uma questão muito complexa e alguns deles não conseguem ser diagnosticados e nem avaliados em 1 ou 2 sessões. E o trabalho do psicólogo é justamente fazer essa avaliação e também fazer essa reabilitação. Por isso que é um processo que pode demorar. Mas o motivo dessa demora é necessária, não é à toa. Tudo tem uma estruturação e uma validação científica também. Se você realmente tem muitos prejuízos, se você sofre muito com essas coisas da sua vida, com as coisas do TDAH, com a falta de atenção, com a hiperatividade, não consegue fazer as coisas direito, não consegue concluir pensamentos, não consegue concluir tarefas, você não tá conseguindo fazer nada, realmente você provavelmente está tendo muito prejuízo na sua vida. Aí é importante que você procure um profissional. É importante que você procure um psicólogo ou um psiquiatra para realmente conseguir fazer essa avaliação e saber se você tem o diagnóstico ou não. Agora, eu também te convido a olhar um pouco para o seu dia a dia, para como você tem lidado com as coisas, como tem sido sua relação com as outras pessoas, como tem sido as coisas que você tem feito, se realmente essa é uma questão neurológica, se você vê que esses problemas eles acontecem desde que você se entende por gente, ou se é um momento da vida que você tá passando, se você não tá conseguindo lidar com as dificuldades da vida, com as dificuldades do cotidiano. Então podem ser muitas coisas. Não me entenda errado, eu não tô aqui simplesmente para invalidar o sofrimento de alguma das pessoas que pode estar sofrendo com isso, mas que não tem o transtorno. Eu tô aqui justamente para poder te alertar, para te explicar como são as coisas da vida e para te explicar como que você consegue realmente buscar essa ajuda. Então, se você tem essa dúvida, procure um profissional.